Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, aprendizes do Evangelho! Como é bom estudar a nossa doutrina, como é bom buscar através destas palavras, dos ensinamentos, das leituras, a paz que tanto queremos em nossas vidas. E lembre-se, a paz começa através de nós. Não esperemos que ninguém traga de fora para dentro. Ela é construída dentro do seu coração e da sua mente. Por isto, essa semana, estamos trabalhando e falando sobre a prece. Com certeza, é uma das ferramentas que mais traz a paz para dentro de nós. Quando eu vi aqui escrito que o Livro dos Espíritos, na questão 658, traz que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então não adianta eu vou pedir por aquela pessoa que me fez tanto mal, mas eu ainda estou lembrando do mal que ela me fez. Então não está sendo de coração. De coração é que se você mantivesse neutro, se você esquecesse tudo o que passou e zerasse, e a partir daquele momento você começasse as suas preces. Aí sim. Então, em primeiro lugar, devemos manter os nossos corações tranquilos. E a prece do coração é preferível àquela que pode ser lida. Por mais bela que seja, se for lida com os lábios e não com o pensamento. Então, às vezes, eu vou rezar, eu achei tão linda essa prece aqui, e você só repete as palavras. Você não sente, você não vivencia, você não tem aquele clamor, as lágrimas, aquele desejo que vem do fundo do coração. Gente, para Deus é preferível uma prece que venha do coração, a mais linda das lindas que apenas está sendo lida. Então, quando a gente conversar com Deus, quando estivermos no nosso momento, abrindo o nosso coração, seja sincero. Nós somos seres ainda na nossa caminhada para a ascensão espiritual. Então é normal que a gente cometa erros, que a gente fale coisas que não deveria, pensamentos que não deveríamos, mas estamos vigilantes, pois estamos estudando. E lembre-se, quanto mais dado, mais será cobrado. Então não adianta você esperar que o outro faça as pazes, que o outro tenha calma no seu coração. Se quem está aqui sou eu e você, então tem que partir de nós. Entenderam isso? A prece, ela é agradável quando proferida com fé, fervor e sinceridade. Mas não acredite que Deus seja tocado pela prece do homem vão, orgulhoso e egoísta. Vamos pensar e refletir. E continuemos com o nosso programa.
Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Leitura número 25. Convite à fraternidade. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador. Mateus capítulo 5, versículo 15. Abençoado pela oportunidade de progredir em regime de liberdade relativa, no corpo que te serve de esteio para a evolução. Considera a situação dos que foram colhidos pelas malhas da criminalidade e expungem em regime carcerário os erros, à margem da sociedade, a benefício deles mesmos e da comunidade. Visitá-los constitui dever impostergável. Não é necessário que se indiques as razões que os retêm entre as grades ou no campo aberto das colônias agrícolas, correcionais, ou que te inquietes em face aos dramas que os sobrecarregam. Assim, alguns que são criminosos impenitentes, reincidentes, sem coração, doentes, portanto, psicopatas infelizes ou obsediados, atormentados, sem dúvida. Outros, no entanto, mães que não suportaram os incessantes maus-tratos de companheiros degenerados, irmãos avassalados pelo que consideravam injustiças terríveis e não tiveram energias para superar o momento crítico. Operários espizinhados que não dispunham de forças para vencer a crise, patrões lubridiados que tomaram a justiça nas mãos, jovens viciados por este ou aquele fator desequilibrante que agiram atados sob a constrição de drogas ou paixões, homens e mulheres probos que foram surpreendidos pela infelicidade no momento de fraqueza, adolescentes ou anciões que foram levados ao furto pela fome. Quantas crianças também em reformatório, escolas corretivas, porque não tiveram um pouco de carinho e desde cedo somente receberam reproche e desprezo social. Podes fazer algo? Tem muitos para dar? Especialmente no que se diz respeito a valores morais e espirituais? Confraterniza com eles e acende nas suas almas a flama do ideal imortalista, para que encontrem mesmo aí onde sofrem um norte que lhes constitua bússola e rota na imensa noite do desespero que sempre irrompe nas celas e que demoram enjaulados por fora ou encarcerados por dentro. Constatarás que ajudá-los é ajudar-se, e ser fraterno para com eles é libertar-se de várias constrições que te inquietam, pondo a luz da tua fé no velador da fraternidade. Gente, o que esse texto vem nos abrir no coração é que não devemos julgar. Cada caso tem algo que o levou aquela pessoa a cometer aquele ato insano, aquele momento aonde ele não pôde superar a sua fraqueza e se deixou desfalecer por um vício, por um ato, por um crime, por algo que infelizmente o levou àquela situação. Isso nós estamos falando de pessoas que estão nos reformatórios, pessoas que estão presas, pessoas que estão ali doentes da sua alma e que por alguma razão ficaram nesse estado de prisão, de que não podem sair por enquanto.
mas quando têm uma oportunidade, conseguem visualizar e deslumbrar que erraram sim e que podem fazer diferente, podem se tornar pessoas diferentes. Então, se você tem a chance de ajudar a um irmão que por algum motivo ele saiu do caminho e que hoje busca uma esperança, uma mão amiga, faça, meu irmão, pois Deus não coloca em nosso caminho ninguém que não seja para um aprendizado. E se podemos ajudar, vamos ajudar. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Agradecemos os mantimentos e material de limpeza que vocês estão nos enviando. Muito obrigada. A sua ajuda é maravilhosa. Gratidão também pela ajuda na contribuição do 13º para os nossos colaboradores. Esta quantia a mais que você está dedicando a nós é maravilhosa. Como é bom ter amigos do bem. Atenção! O nosso almoço é agora, neste domingo, dia 14/6. 11 horas será a nossa palestra, meio-dia começa o nosso almoço. Aqueles que puderem nos ajudar na mesa de doces, trazendo um docinho para a venda, agradecemos de coração. Venha com a família neste nosso almoço junino. Preparamos um cardápio delicioso, arroz de carreteiro, aquele feijão vermelhinho, farofa, aipim frito, caldo de ervilha, caldo verde, cachorro quente e muito mais. Traga seu adereço junino. Vamos te receber com muita alegria. Você poderia confirmar a sua presença e assim nós calcularmos a comida direitinho? Então, anote, por favor, o telefone da Simone do Bazar, celular 998853480. O DDD é 21, tá ok? Nesta quarta-feira, convidamos você também, agora, quarta-feira, dia 10, para o início de nossa palestra aqui no nosso auditório. Será sempre de 15 em 15, às quarta-feiras, de 16h15 às 5h30. O portão será fechado às 4h30, então não se atrasem. O nosso primeiro palestrante será o Caio Ramazini, do Geide aqui da ilha, né? Irá falar sobre Deus e a lei do progresso, criacionismo versus evolucionismo. Olha que maravilha, trazendo o estudo para pertinho de você. Vai ser muito bom ter você em nossa casa. Agora vamos para o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de junho. Vamos lá! Roberto de Almeida Miranda Vieira fez aniversário no dia 3. Parabéns, Roberto. Edson Dionísio de Barros fará dia 7/6. Já fez, né? Nadir Fonseca Ramos, também do dia 7. Paulina de Oliveira Domingos, dia 6, fez também. E Margarida Rocha Leitão Dias, do dia 10.
Brahim Barros Bizarello Moraes, do dia 11. Parabéns, meus amigos, que vocês comemorem, que tenham muita saúde, muito amor, muita paz, que estejam cercados das pessoas que vocês amam. Compre seu bolo, apague a velinha, com certeza vai ser um dia maravilhoso. E para você que também faz nesses dias de 8 a 13 a 14, no domingo também, vai aí o nosso abraço, o nosso parabéns para você, aniversariante de junho. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, a alegria, o amor, vamos falar sobre os alimentos que fazem bem ao corpo e que tanto ajudam as nossas vovós aqui na nossa casa. Os alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena, mucilon, o óleo, o biscoito creme crack, o maizena também é bom, e os sucos diversos que colaboram para o nosso lanche. E se você também puder nos doar produtos de limpeza, pode doar, porque a nossa casa vai ficar muito cheirosa com o cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, o papel higiênico e o saco de lixo de 200 litros ou 100 litros também serão muito bem-vindos. Se você não puder trazer esses itens até a casa, mas gostaria de ajudar com uma contribuição na nossa conta no Banco do Brasil, então fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência ICOM. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente do Banco do Brasil. 240052, dígito 9. Você gostaria de passar um Pix? Então, nós também temos um Pix no Banco do Brasil. 34022 756 1000 ao contrário 0001 53. É um CNPJ. Gostaria de anotar o Pix também do Santander? Então vamos lá. Celular 21 9983 69710. Gostaria de anotar a nossa conta do Santander? Agência? Então, agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um abraço, um carinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, com um lanche ou um momento musical, ou fazer uma roda de leitura, elas irão adorar. O nosso horário de visita é de 3 às 5 e você pode agendar conosco caso deseje fazer um momento festivo com elas. Anote o contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, DDD 21 2462 5176. O nosso endereço é Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço. A Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. E também teremos prazer em recebê-lo. Gostaria de anotar o nosso contato da sala? Então, 3190 3873. Por este número, você também pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita para sua contribuição para o bazar ou a sua contribuição financeira. A Simone da 13 de Maio poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro.
Nós também temos um e-mail. Anote, por favor, se deseja passar o nome para a prece por este e-mail. Também este e-mail é para você deixar um recado, sua opinião sobre o programa e de que maneira está chegando a nossa programação na sua casa. E-mail nomeparaaprece@gmail.com. Você gostaria de ouvir uma reprise do programa que você ouviu e que gostou? Acesse o nosso canal no YouTube. Escreva lá, @ACE Paulo de Tarso. Quando você acessar o nosso canal, por favor, aperte o joinha, o legal, o like e ative o sininho. Isso muito nos ajuda a alavancar a nossa programação e mais pessoas poderem estar ouvindo, estudando o Evangelho. Gostaria de ver as nossas fotos, o que a gente está fazendo em nossa casa? Então acesse o nosso Instagram e tenha acesso às nossas atividades. Digite lá, assistência_espírita_Paulo e você terá acesso ao nosso Instagram e com certeza nos ajudando a divulgar a palavra espírita nas redes sociais. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente, o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos dar início ao capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E vamos iniciar pelo estudo que tem por título Injúrias e Violências, no qual Kardec traz 3 passagens dos Evangelhos e faz comentário. Na primeira passagem diz o seguinte, está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O item 2 está em Mateus capítulo 5 ainda, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. No terceiro item está em Mateus também capítulo 5, versículos 21 e 22. Sabeis o que foi dito aos antigos,
não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Bem, essa expressão raca era usada pelos judeus assim como uma expressão de nojo, de desdém para com outras pessoas. Quando a pessoa fazia algo que não desagradava a si, então eles faziam essa expressão. E Jesus diz que quem fizer assim merecerá ser condenado pelo conselho. Então Kardec nos comenta o seguinte: por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando o lado da cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidentemente, se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode ser uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Realmente, muitas pessoas têm dúvida em entender por que Jesus foi tão veemente aqui quando fala dessas pequenas, para nós pequenos delitos, que ele ameaça com coisas drásticas aqui. Como diz que quem se puser de cólera contra seu irmão merecerá ser condenado em juízo. Aquele que disser raca merecerá ser condenado pelo conselho. Aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Para nós são pequenas faltas. Mas por que Jesus está dando importância a essas faltas? Porque se nós estamos estudando aqui para ter um coração puro, nosso coração não pode ter nenhuma sujeirinha. Não pode. Nós temos que ser um coração límpido, cristalino. Se num copo d'água cristalina pingar uma sujeirinha, ele não é mais puro. Não é mais puro, deixou de ser puro. E o que acontece? No nosso coração, aquela pequena impureza pode ir se transformando, até que vire algo realmente grave. É a mesma coisa que como Jesus falou com a mulher que estava questionando a ele esse tipo de situação. Ele perguntou a ela, você faz o que na sua casa? Nós cuidamos de leite de cabra. Então você, quando tira o leite da cabra, você coloca onde? Na bilha? Eu coloco na bilha. Mas se você, antes de colocar, o que você faz com a bilha? Você lava a bilha, lavo completamente, deixa a bilha totalmente limpíssima, não é? Porque você sabe que se botar o leite puro ali, se uma sujeirinha qualquer, vai talhar o leite. Então uma sujeirinha qualquer na bilha vai causar estrago do todo o leite que foi ordenhado das cabras. Assim é o nosso coração. Se tiver uma sujeirinha qualquer, ele vai talhar, vai fazer perder todo o nosso espírito. Que é do coração que saem as coisas, metaforicamente falando, nossos sentimentos. Se lá no fundo tiver algo que a gente usou aqui, como esses 3 exemplos de Jesus, que aparentemente são uma sujeirinha pequena, mas a sujeirinha vai coalhar tudo aquilo que sai do nosso coração. Aquele pretenso amor que sairia não sai mais, porque já está sujo, contaminado. Por isso que Jesus foi drástico em nos pedir que cuidássemos disso, dessas pequenas coisas. Porque só um coração puro
vai ficar imune a cometer os grandes delitos. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Lembrando que o livro já está no final e o nosso próximo livro será Temas da Vida, por Francisco Xavier e Espíritos Diversos. Leitura número 37, Vida após Vida, Anderson. A nem todos é dada a sabedoria, mas todos possuem o dom de testemunhar, por meio das suas experiências diárias, o amor ao próximo. Na verdade, nossa condição social, cor ou raça, idade ou nacionalidade, não nos impedem o dever de servir. Somos chamados a praticar o bem em todas as oportunidades. Deus é amor. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. Cada um de nós está situado numa rota de desenvolvimento para alcançar planos mais elevados de atividade. Deus guardou como relíquia seus divinos atributos dentro de nós. À medida que subimos, a evolução é expressa pelas palavras equilíbrio, amor e luz. Sejamos progressistas com Jesus. Como poderemos fazê-lo? Primeiro, servindo. O aperfeiçoamento espiritual é a experiência da alma humana, vida após vida, repetidas vezes. Nosso atual conhecimento projeta-se sobre um largo período de tempo do passado. O campo de experiência varia de homem para homem. Cada criatura humana somente existe no lugar a que ela mesma se ajustou. Ninguém pode fugir daquilo que está em sua própria consciência. Na verdade, a morte não existe. Mesmo vivendo em nosso corpo terreno, nossa vida continua no além, de acordo com os nossos pensamentos. Por conseguinte, voltamos ao mundo físico pelo renascimento, para conquistar a perfeição até que consigamos completo comando dos nossos impulsos e funções. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer outra vez. João, capítulo 3, versículo 7. Leitura de julho de 1965. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza Salme Cardoso, Rosileide Guimarães, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua
esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Amir Orlando Medeiros, Suerli Orlando Medeiros, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva, Márcio Silveira dos Santos, Marcelo Silveira dos Santos, Ivo dos Santos, Laida Salcedo, Orlando Rodrigues. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, por enquanto é inútil que o homem no mundo lave escrituras e acordos sobre propriedades que lhe não pertencem. O usufrutuário da fazenda terrestre vive para dizer adeus cada dia, aprendendo não raro, com dificuldade e revolta, a arte de despedir-se. Por enquanto, cidades preciosas e imponentes são patrimônio móvel das gerações que se sucedem ininterruptas. Casas solarengas são transmitidas de pais a filhos, quando não descem à treva das disputas envenenadas que rodeiam o sepulcro daqueles que as relegam aos descendentes. Dinheiro, por mais abundante, inevitavelmente derrama-se-lhe das mãos, poderoso e inútil, sempre que a enfermidade incurável lhe rói o arcabouço. Indumentária pomposa termina no túmulo valioso dos museus, quando não se reduz a cinza em covas de lodo e sombra. Afetos na feição carnal passam apressados, confiando-o a dolorosas reflexões. Realizações da inteligência sofrem a passagem do tempo com a modificação invariável das afirmações provisórias da ciência, embora respeitável e digna. O corpo maneiroso, de que tanto se ufana, sofre a pressão do guante irresistível da morte, quando menos espera. Por enquanto, pois, a glória da criatura brilha na oportunidade de fazer o bem e exaltá-lo em cada instante da vida. Por enquanto, o poder, a posse, a autoridade, a aptidão e a saúde são nossos instrumentos sublimes de serviço que podemos utilizar em nossa própria sublimação. Tenhamos, pois, em mente a importância do minuto que recebemos do Senhor por empréstimo de sua infinita misericórdia e procuremos realizar o investimento do verdadeiro progresso, burilando nosso espírito para que estejamos em condições de retratar-lhe os desígnios. Meu companheiro de todas as tardes, acordemos para semelhante realidade enquanto é hoje, de vez que, por enquanto, a oportunidade de glorificar o bem com o Cristo, onde estivermos, é a única bênção que possuímos, porque no planeta móvel tudo se transforma e tudo se eleva para o melhor. E aquilo que julgamos na terra
como sendo nossa propriedade absoluta e positiva, pode metamorfosear-se de um momento para outro em azorrague de desesperação sobre nossa própria alma, além de converter-se simplesmente num punhado de cinzas no corpo ciclópico do mundo em constante ascensão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.